Olá, família. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito bom estarmos aqui. Deus abençoe todos que já estão conosco aqui. Esse é o momento em que nós vamos estudar um pouco junto a palavra do Senhor, vamos orar. Queria agradecer a cada pessoa que vai entrar nesse momento, os que já estão aí conosco. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Queria pedir, primeira coisa que eu queria pedir para você, por favor, quem já entrou aí, compartilhe no grupo lá, nos grupos da igreja, por favor, copie ou compartilhe essa live lá nos grupos da igreja do WhatsApp, para que os irmãos possam ouvir. Compartilhe no seu grupo pessoal. Como eu estou aqui agora, não tem como eu compartilhar, mas por favor faça isso. Todo mundo que está aí conosco, compartilhe para que a gente possa ter o maior número de pessoas juntos nesse momento de oração. As terças-feiras é sempre um dia de oração, a gente tira para poder orar, e eu queria, e a gente tem orado por muitos pedidos esses dias, mas hoje eu queria que a gente gastasse um tempo maior orando. Nós estamos num momento crucial da história da humanidade, né? Assim, nos tempos modernos a gente não tinha visto essas coisas acontecer. A gente já tem experiência na história de ver coisas parecidas, como peste bubônica, que matou metade da população do planeta, ou a gripe espanhola, que na verdade não era espanhola, era americana, né? Que matou aproximadamente 70 a 100 milhões de pessoas. A gente já viu isso acontecer, mas a gente vê guerras que matam muito mais pessoas do que essas epidemias mataram. Mas na era moderna, pós-moderna, né, como a gente costuma chamar, a gente não tinha visto isso na era da tecnologia. Então, assim, esse é um momento crucial para a história humana, e exatamente por isso a gente precisa, de fato, a gente precisa muito orar. Essa é a hora da gente ser igreja, e não só orar, mas a gente precisa fazer o papel que nos é dado pelo Senhor Jesus. A gente precisa ter empatia com o outro, a gente precisa olhar para o outro nesse momento, quando é quase como se Deus passasse uma régua e dissesse para todos nós: olha como é que vocês são iguais, independente do condomínio ou da choupana que você mora. Nesse momento todos nós só pensamos em como sobreviver a tudo isso. E esse é um tempo de oração, esse é um tempo de falarmos com Deus, esse é um tempo especial, esse é um tempo de reflexão, esse é um tempo do ser humano parar toda a sua vida. Se ele vai parar porque ele tem consciência de que precisa parar, é uma coisa. Se ele vai parar porque de fato nós estamos sendo compulsoriamente colocados dentro de casa, ou se você for alguém com maior percepção das coisas, pense o seguinte: Deus está parando a minha vida para que eu possa ter um momento de reflexão, de oração. Há um fenômeno acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, não sei por que razão. Estava conversando com um pastor que mora lá, e é pastor de uma igreja lá, meu amigo pessoal, e ele estava falando o seguinte: há casos de pessoas que entram no hospital, que os sintomas aparecem, a pessoa é hospitalizada e em 3 dias a pessoa morre. Então, para a gente é uma estatística, para a família é uma dor, é uma angústia. Para a pessoa que morreu, foi a realidade mais devastadora de como uma pessoa pode terminar a sua vida. Todos nós estamos nesse momento colocados num tempo de reflexão, e nesse tempo de reflexão a gente precisa voltar para Deus. Quando a gente vê presidentes das nações, líderes mundiais dizendo: orem, falem com Deus,
Busquem a Deus. E eu vi um dos presidentes aqui da América Latina, se eu não me engano, alguém aqui da América Central, que disse assim: nesse momento não tem como apenas decisões governamentais, técnicas, poderes unilaterais resolver essa situação se não houver uma intervenção divina. Quando você vê o governo europeu dizendo vai orar, ou quando você vê presidentes de nações dizendo busque a Deus, é porque há algo de Deus acontecendo sobre a terra. E nesse momento, eu e você não podemos agir como se isso fosse uma casualidade. Isso não é casual. Líderes políticos em geral não vão para a oração e não pedem oração. Líderes políticos entendem o mundo a partir de uma conjuntura, de uma contingência organizacional, de instituições. Líderes políticos não pensam o mundo a partir de uma visão metafísica, espiritual, de oração. Então, analise essas coisas como sendo algo que Deus está fazendo sobre a terra. Para muitos de nós, e aí eu me coloco muitos de nós, porque, caramba, alguém pode dizer assim: aconteceu com uma pessoa que eu não conheço e eu sou completamente indiferente a isso. Mas, meu irmão, pode acontecer com você, pode acontecer comigo. A gente está orando esses dias pelo pastor Alisson, lá no norte do Brasil, que não saiu de casa, que estava em casa com sua família e de repente se viu com coronavírus. A semana passada começou a pedir oração. Hoje a esposa dele deu uma notícia de que ele está muito grave, pneumonia está tomando seu pulmão e ele corre risco de vida. A esposa está em quarentena, não sabemos o que vai acontecer. Recebi notícia de um missionário também americano que está gravíssimo com coronavírus. Pastores, irmãos, membros de igreja. Esse é o momento da gente parar e analisar todas estas coisas como um momento e uma oportunidade que Deus está nos dando. E antes de ler um texto da palavra, eu queria ler com você um texto que eu gosto muito e que eu acho que a gente precisa pensar nele. Queria te convidar a ler o Salmo 46, mas antes de fazer isso, eu queria te pedir, por favor, nesse momento de oração, os membros da igreja que estão aí, por favor, compartilhem lá no grupo do WhatsApp para que os outros irmãos possam ver, ou talvez na sua página do Facebook, para que a gente possa orar junto, ok? Salmo 46 é um salmo que quem anda comigo, quem me ouve sempre, sabe quantas vezes eu retorno a esse salmo, porque eu acho ele de uma grandeza, de um direcionamento maravilhoso da parte de Deus para as nossas vidas. E eu queria apenas ler o Salmo 46 e depois a gente vai orar, ok? Vamos ler o Salmo e eu te convido a abrir sua Bíblia. Se você pode abrir sua Bíblia, por favor, presta atenção na leitura que eu vou fazer. Vamos pensar junto sobre isso. O Salmo começa no versículo 1 dizendo: Deus é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar para onde eu corro. É um lugar para onde eu me dirijo quando eu vejo a aflição ao meu redor. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Olha com quantos adjetivos, com quantos substantivos está direcionado, mas olha, Deus é refúgio, Deus é fortaleza, um lugar seguro, fortificado. Deus é socorro presente na hora da tribulação. E aí ele diz: portanto eu não temerei. Por que eu não vou temer? Porque Deus é esse lugar para onde eu corro. Deus é o refúgio. Deus é um lugar alto, seguro, uma fortaleza contra todas as angústias e tribulações. Portanto, não temerei. Não temerei.
ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista apresenta diversas razões de forma muito comum para me fazer entender por que eu não posso temer e em quais situações eu não vou temer. Eu não vou temer ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Gente, para abalar um monte no fundo da terra precisa ser um terremoto, uma situação tão grande que você abala da raiz. E o salmista está dizendo: ainda que essas coisas aconteçam, eu não temerei, ainda que os mares, as ondas tumultuem, espumejem, e na sua fúria até os montes se estremeçam. Nenhuma dessas situações são suficientes para nos fazer temer. Talvez a gente já tenha visto catástrofes demais, mas nenhuma catástrofe na história humana foi tão real como essa. Por que é muito real? Porque a gente está acompanhando em tempo real. Eu não sei se vocês podem ver, mas eu tenho um site aqui que eu acompanho todos os dias quantas pessoas estão morrendo. Por que eu acompanho? Porque eu quero orar por essas coisas, eu quero pedir a Deus e olho a cada minuto. Hoje eu fiquei tão impactado porque as notícias dos Estados Unidos estão tão alarmantes, e nesse momento de angústia o salmista está dizendo: não temas. Estávamos numa reunião de diretoria da juventude agora, e uma das jovens, a Angel, ela disse assim: pastor, essa é a hora da gente não temer, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Irmãos, essa é a hora de você não temer. Essa é a hora de você buscar socorro, refúgio, fortaleza em Deus. Essa é a hora. Essa é a hora de nós pensarmos como crente pensa, como homens de oração pensam, como homens de Deus pensam. Essa é a hora de nós vivermos com a perspectiva de que, disse o apóstolo Paulo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E entendermos a vida a partir de uma perspectiva sobrenatural. Não é o sobrenatural que vai nos danificar, porque o sobrenatural, a presença de Deus, a ação sobrenatural de Deus é exatamente o que nos traz a existência. Então pensar nessas coisas me faz entender que esse é o momento em que a igreja precisa voltar a sua confiança para a palavra do Senhor e buscar em Deus refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. O salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Essa palavra, ela é de uma riqueza profética tão grande, porque ela fala assim: há um rio. E quando o salmista está falando de rio que alegram o santuário das moradas de Deus, ele está falando de coisas que ainda não haviam acontecido. Ele estava falando do rio do Espírito Santo, depois profetizado por Ezequiel, depois dito por Jesus: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele está falando das moradas de Deus. As moradas de Deus somos nós, eu e você. O que ele está dizendo, irmãos, igreja ou crentes, há um rio que se chama Espírito Santo, que habita as moradas de Deus, os crentes, os templos ambulantes da glória de Deus. Há um rio cujas correntes alegram as moradas de Deus, que somos nós. Esse rio que alegra as moradas de Deus,
é o rio da presença do Espírito Santo na vida da igreja e que nos ajudam desde antemanhã, como diz o salmista. É tão interessante porque quando ele fala dessas coisas, ele fala: Deus está no meio dela. Deus está no meio do santuário. Deus está no meio e Ele nos ajuda desde a antemanhã. O dia nem chegou, Deus já tomou todas as providências. Não há nada que lhe foge ao cuidado. É como o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, e aí ele vai descrevendo como noivo que sai do seu aposento, e ele vai mostrando que a glória do Senhor, como o sol que surge, toca a todos. A graça e o poder de Deus toca-nos todos. Então, quando o salmista está falando que a presença de Deus está no meio da sua igreja e que Ele nos ajuda desde a antemanhã, isso é para ser crido, meu irmão. Isso é para você voltar seu coração para esta palavra e você crer. Isso aqui não é Velho Testamento nem Novo Testamento, isso aqui é palavra de Deus para o seu povo, para os seus servos. Deus nos ajuda desde a antemanhã. Deus é como as águas que fluem de cada um de nós. O Espírito de Deus está em nós, Ele nos habita. Nós somos a morada, as moradas do Espírito Santo, as moradas de Deus. E esse Deus que nos ajuda desde antemanhã, Ele está centrado na nossa vida. É por isso que o salmista pode dizer: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz. Quem é esse que faz ouvir? O que habita no santuário das moradas do Altíssimo. Ele faz ouvir as suas vozes e a terra se dissolve. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e olhem, e venham e contemplem as obras do Senhor, que assolações efetuou Ele na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança. Esse é o Deus que nós servimos. Ele tem poder para dissolver as nações com uma só palavra. Ele tem poder para poder quebrar o arco, despedaçar os carros no fogo, pôr termo à guerra, barrar a guerra até os confins do mundo. Esse é o nosso Deus. Não é um coronavírus que vai parar a glória e o poder do nosso Deus. Entretanto, tenho crido que esse coronavírus, a Covid-19, tem sido uma ferramenta nas mãos de Deus para mostrar ao ser humano quem Ele é. Você pode dizer assim: mas pastor, tem tanta gente morrendo. Mas você estava lá com essa pessoa que morreu na hora que ela morreu. Quem sabe não foi o meio que Deus usou para levá-la a uma decisão aos pés do Senhor Jesus Cristo? Quem sabe não foi uma forma de Deus tirar essa pessoa do ativismo e dizer assim: olha, tua hora chegou, e essa pessoa levantou os olhos para os céus e clamou a Deus. Eu estava essa semana lendo os evangelhos, e quando eu li aquele texto do ladrão da cruz, eu comecei a pensar com quantos minutos aquele homem ouviu palavra de salvação da boca do Senhor Deus. Ele estava ali enquanto o seu amigo dizia: olha essa catástrofe, se tu és filho de Deus, desce da cruz. Começou a fazer coro com os que estavam matando a Jesus. Aquele homem parou e refletiu, e ele diz: mas espera aí, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem curou, salvou, limpou leprosos, abriu os olhos dos cegos. Esse homem é bom, ele não merece nada disso. Ele fala: Senhor, naquela hora ele é tomado por uma atitude ousada de fé e diz: Senhor, se tu és, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus dá para ele a palavra da vida eterna. Ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Talvez milhares de pessoas tenham feito a mesma oração, dito: Deus, eu vivi uma vida miserável, sou digno de morrer mesmo.
mas lembra-te de mim, Senhor. E Jesus tinha dito a essa pessoa que estava ali morrendo, numa UTI, sozinha, longe da família, Deus tinha dado àquela pessoa a oportunidade de crer, depois de ouvir tantas vezes o Evangelho. Todas as coisas, ouça essa palavra, meu irmão, todas as coisas trabalham, cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, boas, más, grandes, pequenas, estão a serviço do Deus vivo, soberano, Criador dos céus e da terra, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso rio de vida que nos habita. Todas as coisas estão a serviço dele. Então, para a angústia, põe termo à tristeza, ao abatimento, diga: Deus está reinando, o Senhor da glória está no governo do universo. Não tem um velhinho de roupa branca e barba branca, desesperado no controle do universo. Tem o soberano, Criador dos céus e da terra, que com uma palavra traz à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem, e que pode falar hoje com uma só palavra: cessa, termo, põe termo ao coronavírus e toda a batalha. Deus pode fazer isso. O que falta às vezes é crente dizendo: Deus, eu confio em Ti. Senhor, eu confio, eu sei o que o Senhor está fazendo, eu confio na Tua grandeza. E exatamente com isso que eu quero encerrar a minha palavra, porque no verso 10, o salmista é tomado pelo Espírito Santo, e já não é mais o salmista quem está falando, já não é mais um dos filhos de Coré quem está falando agora é o próprio Deus, e a palavra do próprio Deus é: aquietai-vos, para saber que eu sou Deus. Enquanto nos debatemos com questões políticas, com questões de respostas humanas, de economia, de líderes, de problemas partidários, nós perdemos a visão de quem é Deus. Está na hora, meu amado, de você parar a sua vida. Por isso o salmista está dizendo, já não mais ele, mas o próprio Espírito Santo falando, dizendo: aquieta-te para saber que eu sou Deus. E aí eu tomo emprestado a fala do Caio Fábio, que diz: deixa Deus ser Deus. Porque na maioria das vezes a gente quer fazer Deus a minha imagem e semelhança. Eu quero dizer o que Deus pensa, eu quero dizer o que Deus faz, eu quero dizer como é que Deus vai agir. Eu preciso aquietar minha alma, o meu coração. Eu preciso saber quem Deus é, e não Deus saber quem eu sou, porque eu sou obra das mãos do Criador. Eu preciso aquietar minha alma e saber que Deus é Deus. E ele diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Meu irmão amado, está na hora de nós pararmos para saber quem é o nosso Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estas coisas, elas precisam estar vivas no nosso coração. Eu te convido a encher seu coração de esperança, de paz, a ter paz em meio à guerra, a lembrar do Salmo 103, que diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Essa é a oração, essa é a hora de você conversar com você mesmo, de você conversar com a sua alma angustiada, inquietada com tantas notícias ruins, com tantas incertezas, com tanta gente dizendo a respeito de tantas coisas que você não sabe nem o que pensar, nem o que sentir, nem para onde correr. E eu vim dizer para você que hoje Deus é o nosso refúgio. E não só isso, mas faça como o salmista, dá ordem à sua alma: alma, minha alma, aquieta, bendiga agora ao Senhor, bendiz, ó minha alma, ao Senhor,
tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, porque é Ele quem me redime da cova, é Ele quem guarda a minha vida, é Ele quem me dá paz, é Ele que faz eu ser tudo que eu sou. Então, está na hora de nós pensarmos isso. E, pessoalmente, eu tenho visto tanta gente orando, eu tenho olhado no mundo inteiro, os crentes estão orando, que coisa mais gloriosa, meu irmão. Tem gente orando, falando com Deus nesse instante, tem relógio de oração como o que está sendo feito entre a Betel e a Monte das Oliveiras, aos milhares, no mundo inteiro, a cada hora tem crente orando de joelho, clamando. Aqui em casa a gente tem 2 a 3 momentos de oração, onde oramos junto, toda a família, colocamos presidentes, governadores, organizações, ministros, médicos, famílias, tudo diante do Senhor, e vamos orando e dizendo: Deus, toma essas coisas nas suas mãos, porque o Senhor pode fazê-las. E pessoalmente, meus irmãos, eu sinto paz, eu me sinto muito em paz, porque eu sei que Deus está salvando muitas vidas. Deus está salvando muitas pessoas. Em nome de Jesus, faça isso agora. Eu quero te convidar nesse momento a orar, e orar comigo agora. Eu não sei se você tem um pedido de oração, eu não tenho como aqui, não estou meio limitado aqui de saber quais são os pedidos de oração que você tem, mas eu queria que você pensasse nessas coisas agora e que você pudesse colocá-las diante do Senhor. Pedidos mais urgentes nesse momento, meu querido, ore em nome de Jesus pelos profissionais autônomos, e vou dizer, a pessoa que vende o cachorro quente na rua, pela pessoa que trabalha no Uber, pela pessoa que limpa a casa, pela pessoa que, enfim, que trabalha de forma autônoma, pela pessoa que tem seu pequeno negócio, sua lojinha, sua hamburgueria, sua lanchonete. Ore por essas pessoas, pelo pai de família que está agora dentro da sua casa com seus filhos, sua esposa, e acabou o dinheiro, acabou a fonte de trabalho, não sabe para onde fazer, nem como é que ele vai conseguir dinheiro. Ore para que esses R$600 que o governo vai dar seja multiplicado, porque essas famílias precisam. Ore para que esse contágio termine, pare. Ore pelos médicos. Muitos irmãos nossos estão ali na linha de frente, sem equipamento adequado, porque não há equipamento. O governo está fazendo um esforço enorme para produzir, trazer equipamento, mas não é simples assim. Está tendo que trazer da China, que é onde o foco está maior, enfim. Vamos orar por essas coisas. Eu quero te convidar. E se você tem um pedido de oração agora, eu quero, em nome de Jesus, pedir que você traga à mente esse pedido, e nós vamos orar juntos por eles. Amém? Vamos orar, pedir o Espírito Santo que nos conduz em oração agora. Feche seus olhos, se você pode. Feche seus olhos aí, vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença, esse é um lugar de oração, esse é um tempo de oração. Te agradeço por estar orando com a Tua igreja, não só a Igreja Batista Betel, mas a igreja, Deus, espalhada pelo mundo, tantos irmãos amados, preciosos, gente que eu amo de coração, que está agora, Deus, na sua casa, na sala da sua casa. Nós vamos falar com o Senhor em oração. E a minha vontade, Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas agora. Deus, eu coloco diante do Senhor todos estes irmãos, e eu quero orar primeiro por eles. Se há algum deles angustiado, Deus, se há algum deles com sintomas de depressão, eu quero te pedir, visita agora, Pai, o teu filho, a tua filha, visita agora essa pessoa que está oprimido por essa situação tão terrível. Deus, toma nas tuas mãos as famílias, Deus, da tua igreja, e os que não são da tua igreja também. Eu coloco agora diante do Senhor, ó Deus, aquelas pessoas que estão se sentindo sozinhas, desamparadas dentro de casa, eu os entrego nas tuas mãos.
E eu coloco em nome do Senhor Jesus Cristo estas vidas no teu altar, e cada um dos teus servos que está dirigindo uma palavra de oração agora, meu Deus, eu quero colocá-la diante do Senhor. E a minha oração é: Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, responde-nos por tua graça e misericórdia. Nós nos colocamos na tua presença, Deus, e nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, te clamando: visita cada uma destas pessoas. Também oramos, Deus, pelos que governam sobre nós, tomadores de decisão, Deus, como o ministro da Saúde, governo federal, governo estadual. Deus, eu coloco diante do Senhor estes homens, eles, Deus, serão responsabilizados, Senhor, pelas decisões tomadas, então dirija eles nas suas decisões e dê-nos recursos para, Deus, cuidar dos pais de famílias e das famílias que estão carentes e necessitadas agora. Deus, eu olho, e essa semana olhando para o Ceasa, Pai, e aquelas toneladas de alimento tão precioso, tão caro, sendo jogado fora. Senhor, tem misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, dá-nos meios, Senhor, abençoe os caminhoneiros nessa angústia que estão vivendo, cuida deles, ajuda eles, porque, Deus, são os meios, Deus, pelos quais a comida chega na mesa do teu povo. Toma nas tuas mãos os médicos, enfermeiros, Deus, assistentes, organização, Deus, dos hospitais, toma nas tuas mãos. Nós entregamos diante do Senhor, Pai, estas pessoas para a glória do teu nome. Guarda eles, Deus, são nossos heróis nesse momento, porque enfrentam, Deus, o inimigo, Deus, cara a cara, e todos os dias se veem angustiados ao retornar para casa, trabalhando horas longas, e eu oro por eles em nome de Jesus. Oro, Deus, pelas famílias alocadas dentro de suas casas, casais em conflito, filhos angustiados, toma nas tuas mãos. Oro, Senhor, pelos moradores de rua que não tem para onde ir, Senhor, que não tem gente na rua para dar esmola, que não tem lanchonete onde ele possa comer um bocado de pão. Senhor, cuida destes, em nome de Jesus. Cuida deles, meu Pai. Dá-nos estratégia para cuidar destas pessoas. Oro, meu Deus, no nome de Jesus, pelos nossos irmãos nos Estados Unidos, afetados tão terrivelmente, meu Pai, por essa Covid-19, essa doença que nos sobreveio de uma forma tão letal. Deus, pela Itália, pela Espanha, pela Alemanha, Senhor. Deus, pelo Reino Unido, todos esses países onde há centenas de milhares de pessoas afetadas. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos estas coisas no teu altar. Eu quero orar pela tua igreja agora, te pedindo: aviva a tua igreja. Desperta, traz um avivamento, Deus, muda a vida dos crentes. E como Deus tem sido dito, e ontem foi dito, Senhor, mais uma vez pelo Átila, naquele programa Roda Vida, que as nossas vidas nunca mais retornarão ao status quo antes, Senhor, por causa da gravidade da forma como nós todos estamos sendo afetados. Então eu quero te pedir, Deus, ao passar desse tempo para frente, que nós saiamos mais fortes como igreja, avivados, transformados, mudados para a glória do teu nome. Também eu coloco, Deus, o país, a nossa nação diante do Senhor, que ao sairmos adiante, a despeito das opiniões, Deus, políticas, dos viés, Deus, políticos, que ao sair adiante nós sejamos a nação menos danificada por tudo isso, não porque somos melhores, mas porque há uma centena de milhares de gente orando e buscando a tua face e clamando em nome de Jesus, que o Senhor nos visite nesse tempo. Oro, Deus, para que a tua igreja seja poderosa, não em outras situações, mas poderosa em oração, que os teus servos sejam poderosos em oração, em palavra de vida eterna, de ânimo, de fortaleza.
Eu coloco cada uma das pessoas que ora comigo, o pedido que está no coração de cada uma delas, Pai. Eu coloco no teu altar e eu oro com elas. Eu concordo com a oração agora dos teus filhos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é, Pai, nos visita nesse tempo, nessa nação chamada Brasil, nesse planeta onde milhares e milhares e milhares de homens e mulheres que se chamam pelo teu nome estão clamando ao Senhor. Obrigado por esse avivamento, Senhor, da tua igreja. E o Senhor disse na tua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e virei e sararei a sua terra. Pois esse é o tempo, Senhor, que nós clamamos para que o Senhor ouça e venha e sare a nossa terra, em nome de Jesus. A tua palavra diz: pede, busca, bate e a porta vai se abrir, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e para todo aquele que bate a porta se abre, porque se nós somos maus, sabemos fazer boas coisas, quanto mais o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, não nos dará aquilo que pedimos. Senhor, segundo o teu poder que nós opera, então em nome de Jesus, visita esta nação chamada Brasil e cada uma daquelas pelos quais os teus servos clamam. Visita-nos por tua misericórdia e graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te oramos, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Amém, Senhor. Amém, amados. Deixa aí o seu joinha, seu gostei, para eu saber que você estava orando. Deixa aí também o seu testemunho, diga alguma coisa aí para eu depois poder responder para você. Te agradeço muito por me acompanhar nesse momento de oração. Deus te abençoe muito. Nós estamos orando juntos. Eu sei que você está orando, e orar comigo agora tem sido muito bom. E eu te agradeço por ser meu companheiro de oração, por ouvir esta palavra. E compartilha essa palavra, passa ela adiante, fala para mais alguém dessas coisas, leva a palavra de Deus. O WhatsApp agora é a ferramenta que Deus está usando, Facebook é a ferramenta que Deus está usando, o Instagram, vai lá, compartilha no Instagram, fala dessas coisas, ore por alguém, ore com alguém. Eu queria que você estivesse orando assim por pessoas. Essa semana eu tenho orado com muitas pessoas, então faça isso também. Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado por estar nesse tempo de oração comigo, no nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Até mais, irmãos. Deus abençoe.